Abra sua Bíblia em Josué, capítulo 24. E nós vamos ler a última frase do versículo 15. A última frase do versículo 15. Você identificou? Amém? Então, olha o que diz. Porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Vamos repetir bem forte e como uma profecia sobre a sua casa. 1, 2, 3. Porém, de novo, porque teve gente que não acreditou no que falou, por isso não falou. Então vamos falar bem forte. 1, 2, 3. Porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Amém, querido? Quando a gente canta essa canção do André Valadão, é linda, né? Eu e minha casa serviremos a Deus. Estou ruim da voz hoje. Eu e minha casa serviremos a Deus. Com alegria será abençoada minha descendência. Frutificará a tua presença como bom perfume. Meus filhos irão perfumar todas as nações. Essa música é linda, ela é melodiosa, ela alegra o nosso coração, ela traz emoção para o nosso coração, porque a gente vê os nossos filhos. Meu filho Rafael está aí, o Davi está desmaiado em casa, no quinto sono lá, sem aguentar nada. Quando você vê o teu filho, quando você vê a tua casa bonitinha, servindo a Deus, isso é maravilhoso, isso é lindo, amém, irmão? Mas no contexto de Josué estava diferente. No contexto de Josué não tinha André Valadão cantando essa canção. No contexto de Josué não tinha que os meus filhos vão frutificar. Não tinha. Josué estava vivendo um momento difícil com o povo de Israel. Ele era o grande líder, sucessor de Moisés, como nós já sabemos, como nós temos conhecimento. Ele teve que suceder Moisés e teve que conduzir este povo. E chega no capítulo 24, quase no final. O povo aqui já havia conquistado muitas coisas, já estavam na terra que Deus havia prometido para eles. O povo estava estabilizado, mas tinha um problemão. Deus estava extremamente angustiado e agoniado com o problema que estava acontecendo com o seu povo, a nação israelita. Porque eles, se você vê o capítulo 24, ele tem como tema renovação da aliança em Siquém. Essa aliança foi renovada. Mas antes de haver votos de renovação de aliança entre Deus e este povo, Josué se levanta, inspirado por Deus, motivado, entusiasmado pelo próprio Deus. Ele se levanta com uma palavra pesada, com uma palavra de decisão. E ele vem trazendo um histórico tremendo. Ele começa a mostrar o que Deus havia feito com o povo de Israel, desde antes de Abraão. Ele diz, olá, Terá, que era pai de Abraão, teve lá um momento com Deus. Depois Abraão foi chamado por Deus e largou a sua parentela, deixou sua casa, a casa de seus pais, e por obediência e por fé foi para um lugar que não conhecia, e dele nasceu Isaque. E ele vem trazendo todos os fatos. Ele fala do Egito. Ele diz, olha, e o interessante é que Josué fala com o povo na primeira pessoa. Ele diz, eu livrei vocês. Então era o próprio Deus usando Josué para trazer um recado, trazer à memória o que o próprio Deus tinha feito ao povo. Josué, inspirado por Deus, cheio do Espírito de Deus, ele fala na primeira pessoa e diz, eu tirei vocês do Egito. Ele vem contando toda a história de Noé e vem falando, olha, lá no Egito, quando vocês eram escravos, eu tirei vocês, e tirei vocês com mão forte, levei vocês para frente de um mar, atrás tinha o exército de Faraó, eu destruí o exército, eu abri o mar, vocês atravessaram, como Miriam, depois que atravessou o Mar Vermelho, começou a cantar a música que a gente cantou aqui. Eu fico observando, as pessoas têm dificuldade de pular, de dançar, de cantar. Eu queria ver se você tivesse de frente, literalmente, do Mar Vermelho,
atrás de um exército querendo comer o teu fígado, querendo arrancar o teu coração, cortar a tua cabeça. Se Deus abrisse aquele mar, você chegasse do outro lado, tu ia pular, irmão, tu ia vibrar, tu ia fazer das tripas coração de alegria. Josué, na primeira pessoa, repito, Deus usando Josué e falando ao povo: olha, eu fiz coisas terríveis e tremendas, eu livrei vocês. E ele vem dando uma gama de exércitos que foram destruídos. Teve um que Deus mandou praga de insetos, Deus mandou vespas para destruir o exército, para o povo não lutar. E eu derrubei os amorreus, os heveus, os heteus, os filisteus e tudo que é eu. Deus disse para o povo: eu destruí, eu exterminei, eu acabei com tudo isso. Eu coloquei vocês no lugar, eu estabilizei vocês, eu dei uma terra, eu dei uma identidade, eu dei um nome. Todas as nações que ouviam falar de vocês temiam, porque eu com mão forte agi a favor de vocês. Deus usa Josué para trazer todo esse histórico, trazer à memória tudo aquilo que Deus já havia feito pelo povo. Sabe por quê? Porque o povo estava vivendo um momento de idolatria. O povo que viu Deus fazendo tudo isso. O povo que identificou a ação de Deus no meio, entre eles. Eles viram milagres, eles viram livramentos, eles viram Deus agindo, eles viram Deus libertando, eles viram Deus matando para livrá-los, exterminando com nações, com exércitos, Deus destruindo tudo. Eles viram tudo isso. Deus escancarando as portas para eles. E mesmo assim, chega nesse momento, o povo estava com um problema muito grave, era o problema da idolatria. O problema da idolatria. E desde o início da fundação, da criação da nação de Deus, do povo de Israel, Deus disse lá no início, através de Abraão: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Você vai servir a mim, você vai ser uma bênção, você vai deixar os deuses dos teus pais. E toda vez a nação de Israel se voltavam para os deuses de outras nações. Parecia mais fácil para eles, e é o mesmo problema que hoje nós sofremos. Deus verdadeiro, Deus criador dos céus e da terra, Ele é espírito, Ele não pode ser visto. Então é muito mais fácil você criar um Deus que pode ser visto, um Deus que pode ser carregado, um Deus que pode ser tocado, palpável. O ser humano, infelizmente, tem essa necessidade. Nós nos guiamos muito por aquilo que estamos vendo e tocando. E isso é um problema gravíssimo da raça humana. Porque Deus é espírito. Deus se manifesta nos nossos corações, nas nossas mentes. Mas o povo de Israel estava meio perdido. E chega o momento, depois de Josué fazer todo esse relato dos milagres que Deus havia operado, Josué trava um diálogo forte com o povo e diz: vocês devem escolher hoje a quem vocês vão servir. E talvez você diga que não, pastor, eu não sirvo a nenhuma imagem de escultura, porque a Bíblia condena. Você sabe que Martim Lutero, conhecido como o pai da reforma protestante, ele não era contra as imagens de escultura. Já falei isso em escola dominical, ele não era contra. Na concepção dele, e eu acho lindo isso, inteligentíssimo, na concepção dele, no tempo dele, poucos tinham acesso à leitura. Pouco. No tempo de Martim Lutero, o clero se fechou. Era uma potência em riqueza, era uma potência em literatura, e só o clero, só os abastados tinham direito à leitura. O povo era um povo analfabeto, o povo não sabia ler, o povo não sabia escrever. Nesse contexto que a reforma se deu. E Martim Lutero levantou a bandeira das imagens. Tanto é que, se você for numa igreja firme, literalmente uma igreja luterana, que segue os padrões de Martim Lutero, você vai ver algumas imagens ali. Eu já estive em algumas, já peguei em algumas, em Campinas, igreja luterana, e lá tinha imagens, mas em nenhum momento eu via pessoas se prostrando, eu via pessoas suplicando para essas imagens, em nenhum momento, adorando em nenhum momento. Porque para Martim Lutero, as imagens eram, na fala dele, eram a escrita dos analfabetos.
Para quem não soubesse ler, iriam conseguir identificar. E tem algumas igrejas católicas, eu acho que aqui tem, a da Penha tem uns quadradinhos, só fui uma vez lá, tem uns quadradinhos assim em cada bloco da parede, que vai contando a via sacra, a via dolorosa, o sacrifício de Jesus. Para Martinho Lutero isso era fabuloso. Mas infelizmente um lado da igreja se perverteu, se converteu a uma idolatria que não é bíblica, uma idolatria que não agrada a Deus, deste jeito, adorando, suplicando a imagens que não podem ver, nem ouvir, nem falar, e nem tampouco pode abraçar a mim e você quando estamos no sufoco, pesando um colo de um abraço. Não pode. Não pode. Desse jeito, o povo de Israel, eles haviam se contaminado com outros deuses. Serviam a Deus, mas também queriam servir a outros deuses. E talvez você diga, olha, eu não adoro imagens de escultura, eu não me prostro a imagens de escultura, mas talvez a idolatria da sua vida seja outra. Talvez a idolatria da nossa vida seja outra. E nós precisamos tomar cuidado com isso, porque a idolatria não está necessariamente ou somente ligado a imagens de escultura. Quantas mulheres estão desviando o seu culto a Deus porque idolatram o marido? Você tem que amar, você tem que auxiliar, você tem que respeitar, você deve estar submissa ao seu marido, sim, sem dúvida, mas em momento nenhum colocá-lo na frente de Deus, e tem gente que faz isso. Tem mulheres que não têm coragem de colocar com respeito o dedo no nariz do marido e falar, olha, você não se coloque entre eu e Deus, você vai perder. Tem mulheres que não têm coragem disso e negociam aquilo que é mais puro de Deus na vida delas, a fé, o amor, a exclusividade. Minha irmã, Deus quer exclusividade. Deus não divide você nem com seu marido. Não divide. Não divide. Para quem vive esse problema? Tome uma posição. Quantos maridos idolatram tantas coisas? Carro, casa, dinheiro. Pastor, você está falando, quem vive sem dinheiro? Irmão, eu vivo sem dinheiro, meu dinheiro vai todo para a mão da Márcia. Ela não vive. Eu vivo. Estou durinho aqui, dinheiro que eu separei da oferta. Que eu trouxe dinheiro da oferta. Eu vou ofertar ao Senhor. Vou lá no presídio, se não tiver comida, eu vou lá, junto uma comida aqui, vou lá, tem a horta, tem couve lá, eu pico, já deixei um pouquinho lá de sal e tal, um pouquinho de óleo, já pico lá e como couve. Adoro couve refogada, detesto couve crua. Refogada eu adoro. Adoro. Não tem dificuldade nenhuma, mas tem homens que idolatram tanto o dinheiro, que o dinheiro se torna um senhor da vida deles. E quando Deus quer falar, eles não conseguem ouvir. Quando passam um aperto, recorrem logo ao dinheiro. Não deixam nem Deus vir com livramento automaticamente. Não conseguem perceber o mover de Deus, o agir de Deus. A idolatria, ela tem muitas vertentes, muitas facetas. Idolatrar pastor, você está lascado, filho. Você está lascado se idolatra pastor. Tem gente que idolatra pastor. Você tem que honrar o seu pastor, você tem que cuidar do seu pastor mesmo, tem que chorar por ele e com ele, tem que orar por ele, tem que presentear mesmo, tem que cuidar dele, porque é ele que chora, que cuida de você, tem que fazer isso mesmo, tem que ouvir, tem que prestar atenção, mas idolatrar não. Se o pastor cair, você está de pé. Tem gente que se o pastor tropeçar, cair, estou decepcionado. Por quê? Quem não te decepciona é Deus. A gente se decepciona, eu decepciono vocês, vocês me decepcionam, e a gente vai se consertando, a gente vai se adaptando, a gente está nesse processo de aperfeiçoamento. Estamos nesse processo da perfeição, irmão, que é lindo, é o projeto divino. A idolatria, ela pode ir desde o emprego, a idolatria pode ir desde o carro, a idolatria pode ir até do salão de beleza. Ixi.
Falei. Academia. É ótima academia, irmão. Eu vou começar segunda-feira, se Deus quiser. É ótimo, né? E a luta, Jorginho? Estou esperando, hein? Como é o nome da luta? Muay Thai. Jorginho falou que Muay Thai vai para Vila Betânia. Eu falei para ele, se ele é homem, ele vai. Eu vou também. E nós dois vamos lá. Vamos lá, nós vamos Muay Thai. É muito bom. Mas tem gente que idolatra, mulherada idolatra salão. Olha, tem mulheres que brigam com seus maridos se não for no salão de beleza. É, né, Jorginho? Você não deixou eu molhar o bico. Pô, mas sabe por quê que elas brigam? Porque tem um montão de marido pão duro, ele é dono de salão de beleza, gente. Mas sabe por que elas brigam? Porque tem um montão de marido pão duro que não dá dinheiro para a mulher ir se cuidar. Ih, Ricardo, aí. Não? Que bom. Então você vai levar a gente para comer pizza hoje, né, Ricardo? Ah, é? Então tá bom. É verdade, parece loucura. Mas tem mulheres que criam problemas por causa disso. Irmã, se cuide mesmo. Cuide de si mesmo. Meu irmão, invista na esposa mesmo. Mas não deixa. Se um dia você não for no salão, se um dia não fizer a unha, não fizer a escova, não deixa isso assumir um local na sua vida diferente, não. Tem gente que entra em depressão, irmão. Vocês mulheres devem conhecer outras mulheres que sabem o que eu estou falando. Que se não fizer uma compra, que se não vai ter depressão. O que é isso? É idolatria. Está doente. Está doente. Deus virou para Abraão e falou assim: Abraão, pega o teu filho, o teu único filho, a quem tu amas, e oferece ele para mim em holocausto. Mata o teu filho. Holocausto era um sacrifício que se cortava a cabeça, se cortava os pés do animal. Depois abria o animal, tirava as vísceras, botava de um lado. Aí queimava o corpo, queimava aquilo tudo, queimava. Depois botava a cabeça e botava os pés e tacava fogo. Olha que terrível Abraão deveria fazer com Isaac. A grande pergunta é por que Deus pediu Isaac para Abraão? Até porque Isaac foi promessa de Deus para Abraão, e agora Deus estava pedindo que Abraão matasse Isaac, que Abraão exterminasse a promessa de Deus na vida dele. Por que será? Alguns estudiosos dizem que Abraão, ele estava muito mais voltado para aquele filho e esqueceu de Deus. Talvez o amor de Abraão estava muito mais voltado para o seu filho e não para o seu pai celestial. E Deus coloca Abraão à prova. E quando Abraão vai lá, que ele vai matar, Deus diz: olha, não mate o menino, não estenda a mão contra o menino, porque agora eu sei que tu temes a Deus. Será que Deus não sabia que Abraão temia? Sabia, mas Abraão estava confundindo, Abraão estava entrando pelo caminho da idolatria, do mesmo jeito que o povo de Israel estava enfrentando. Querido, não tem jeito, a idolatria, que nós poderíamos falar de muitas coisas, mas eu não quero me prender a isso. O que eu quero te dizer é que não tem jeito de você querer servir a Deus e a idolatria. Não dá, é impossível. E é nesse contexto que Josué diz esta frase. Ele diz: olha, vocês ficam aí divididos, vocês ficam aí sem tomar uma decisão. Eu quero dizer para vocês que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Ele toma uma decisão, ele chama o povo para uma decisão. Agora eu fiquei imaginando um homem, e quando diz casa, não está dizendo marido, esposa, Josué, não está dizendo marido, esposa e 2 filhos, não. Josué estava falando da sua descendência, sua descendência, porque ele era o chefe da sua casa, provavelmente. Ele está dizendo: a minha casa, a minha prole vai servir ao Senhor. Mas antes disso, ele poderia ter falado: olha, a minha casa e eu, nós vamos servir ao Senhor. Mas foi o inverso, ele disse: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Isso traz para nós uma reflexão muito séria, que eu sempre digo quando vou dedicar crianças.
e que serve para nós pais. Nós queremos que os nossos filhos andem no caminho, mas nós não tomamos decisão. Nós apontamos o caminho para os nossos filhos, mas nós não andamos no caminho. Tem um montão de crente de pai aqui que xinga. Aí ele diz: filho, sirva ao Senhor, na minha casa vai servir ao Senhor, porque eu não. Josué, quando diz eu servirei ao Senhor, ele está assumindo a responsabilidade de ser um grande exemplo para a sua casa. Como eu disse hoje de manhã, que as mulheres são responsáveis pela saúde emocional dos lares, do marido, dos seus filhos, sem dúvida nenhuma. A mulher tem um quê de controle emocional. A mulher tem uma percepção diferente do homem. Do mesmo jeito que eu disse isso pela manhã, eu digo para os homens: eu e você, homem, somos responsáveis pelo exemplo dentro dos nossos lares. E a gente precisa tomar cuidado com isso. Porque às vezes nós estamos entrando por caminho que não está dando exemplo. E os nossos filhos vão reproduzir. Os nossos filhos vão reproduzir aquilo que a gente faz. E isso está pesando. E isso traz uma reflexão muito séria. Porque eles vão reproduzir na vida da mulher deles, do marido dela, dos filhos, dos netos. E isso vai virar uma cadeia terrível, terrível, terrível. A que ponto está a sua responsabilidade e influência da sua casa? Agora é uma pergunta genérica. Homem e mulher, marido, esposa, pai e mãe. Até que ponto a sua casa está sendo influenciada por você? O que eu vejo aqui é um homem que, no meio de uma guerra de idolatria, ele levanta a bandeira de um só Deus, e ele diz que a casa dele vai servir ao Senhor, porque ele vai assumir a responsabilidade da casa dele. Vai assumir. E quem viu aquele filme Corajosos, que a gente tem que ver, quem não viu tem que ver. Esse filme eu li o livro. Já Edson, não sei se leu, está lendo, não sei como é que está. E me chama a atenção que no filme, quando eles vão fazer um pacto, os homens decidem ser os maridos de Deus, os pais que Deus deseja, decidem assumir. O orador lá vai dizendo: olha, não é fulano que vai cuidar do meu filho, sou eu que vou cuidar do meu filho. Não é fulana que vai cuidar da minha esposa, sou eu que vou cuidar da minha esposa. Eu que vou assumir a responsabilidade da minha casa. Eu que vou proteger, eu que vou sustentar, eu que vou honrar, eu que vou assumir. Foi justamente o que Josué disse no momento de batalha, no momento de confusão religiosa. Josué levanta e diz: eu vou servir ao Senhor, eu vou assumir a responsabilidade de influenciar a minha casa, porque eu e minha casa serviremos e servimos ao Senhor. A gente precisa estar atento a isso, querido. A gente precisa estar ligado nisso. Porque a sociedade está cada vez mais desmoronando. A família está cada vez mais se degradando. Os casamentos estão cada vez mais se confundindo. Os filhos estão cada vez mais querendo imitar os outros, não querendo imitar nós. Os filhos estão querendo imitar tantos outros aí, na televisão, nos palcos desse mundo, e não estão querendo imitar nós. Querido, nós temos que resgatar isso. Nós temos que dizer, como Josué disse: porém eu e minha casa serviremos ao Senhor. Para fazer isso você tem que ter muita coragem. Não é moleza. Me dá até medo. Porque a gente tem que ter coragem para fazer isso. Se você não tiver coragem, você não vai assumir a responsabilidade da sua casa. Você não vai assumir a responsabilidade da sua família. Tem que ter coragem mesmo. Porque isso aqui não é Deus que vai fazer, não. Sou eu que vou assumir. Não foi Deus que fez isso com Josué, não. Josué que levantou e falou: eu decidi ser influência dentro da minha casa, ao ponto que a minha casa vai servir ao Senhor. Tem que ter coragem. Sem coragem não vai conseguir. Tem que ter disposição. Tem que lutar mesmo.
que está em jogo é a nossa família. Quanto vale a tua família? Quanto vale a tua família? Quanto vale a sua família? Vamos ficar de pé e vamos orar, por favor. Feche os seus olhos, por favor. Feche os seus olhos, por favor. Você sonha com uma família linda, então você tem que ser lindo. Você deseja um lar alegre, você tem que ser alegre. Tem que ter coragem, irmão. Tem que ter coragem, irmã. Eu queria convidar corajosos e corajosas. Eu queria convidar homens e mulheres que nesta noite querem chegar diante de Deus e falar para Ele: Senhor, eu quero assumir esta responsabilidade. Eu quero consagrar o meu lar a Ti. Eu quero cuidar do meu lar. Eu quero cuidar da minha família. Eu quero suprir, sustentar, ouvir, amar, proteger. Eu quero assumir um compromisso com o Senhor Deus e com a minha família. Eu quero convidar você que quer assumir esse pacto diante de Deus e da sua família para chegar ao altar, porque aqui nós vamos selar esse pacto com Deus e com a sua família. Venha, por favor. E se você vem e tua família está aí, venha com a sua família. Com alegria. Não, chega mesmo, chega aqui no altar mesmo. Aqui, ó, ocupa os espaços. Pode ocupar. Não fica lá atrás, não. Cadê, Márcia? Você vem cá comigo. Você vem comigo aqui, você é minha família. Cadê o Rafael? Está aí? Cadê o Rafael? Davi está em casa. Vem, Rafael. Feche os seus olhos. E eu quero pedir que os maridos, os pais, repitam comigo: Senhor Deus, neste momento, eu me prostro ante a Tua palavra. E eu declaro assumir todo o compromisso de cuidar, de proteger, de suprir, de ouvir, de promover a paz na minha casa, na minha família. Me ajuda a ter coragem para progredir neste processo de responsabilidade por minha família. Eu não aceito que ninguém cuide dela. Eu quero cuidar dela. Eu não aceito que o diabo ataque a minha família. Eu quero proteger a minha família. Eu quero guardar a minha família. E se necessário, morrer por minha família. Me ajuda, Deus. Me dá coragem, Deus. Me enche do Teu Espírito, Deus, para que eu seja exemplo na minha família. Amém. Agora você, irmã, esposa, mãe,
Senhor Deus, nesta noite, no teu altar, eu assumo o compromisso de cuidar, de zelar, de amar a minha família. Sabedora que sou, que destruir ou edificar está nas minhas mãos. Por isso, Senhor, eu quero ser uma edificadora do meu lar. Eu quero ser uma mulher sábia. Não quero ser tola. Eu quero ser uma esposa fiel, abençoadora do meu marido. Eu quero guardar o meu marido. Eu quero proteger o meu marido. Eu quero respeitar o meu marido. Eu quero amar o meu marido. Eu quero cuidar dos meus filhos. Eu quero ser um exemplo de mulher, de esposa, de mãe, dentro da minha casa e para a sociedade. Amém e amém. Senhor Deus, nós estamos diante do Senhor e estamos aqui como aqueles que clamam, que suplicam para que o Senhor nos dê coragem, para que o Senhor nos capacite, para que o Senhor nos dê força para cumprirmos este compromisso que estamos fazendo com o Senhor e com a nossa família, Pai. Nos ajuda, Senhor, ajuda cada um de nós, que os nossos lares sejam felizes, sejam abençoados, acima de tudo, todos servindo ao Senhor, Pai. Queremos hastear a bandeira do Senhor Jesus dentro da nossa casa e declarar como Josué: eu e minha casa servimos ao Senhor. Nos capacita, Pai, nos abençoa, Pai, e nos enche de coragem, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, querido? Então dá um agarrão, dá um abraço na sua família aí, dá um beijo, diz uma palavra fiel e feliz aí.